Vamos lá, pessoal, continuando os nossos trabalhos dos direitos coletivos em sentido estrito. Vamos tratar agora dos aspectos processuais. Vou fazer a mesma coisa que fizemos com os direitos difusos, tá? Vamos seguir um roteirinho. O primeiro ponto vai ser legitimidade ativa. O segundo ponto vai ser o regime jurídico da coisa julgada ou da imutabilidade, como queiram. E o terceiro, questões processuais relevantes. Beleza? Vamos começar lá com a legitimidade. Quanto à legitimidade, você vai continuar usando a regra geral. A legitimidade ela é extraordinária. Tranquilo? Você vai continuar sustentando substituição processual. Professor, mas é possível representação processual? É possível. Alguns autores sustentam, por exemplo, que a associação civil pode atuar tanto como substituta processual quanto na modalidade de representação processual. O que muda no que tange a rito? Zero, não muda nada. O que muda é a necessidade ou não da autorização. Se a associação civil atuar como substituta processual, não depende da autorização. Basta você olhar a súmula 629 do Supremo. Se a associação civil atuar como representante processual, aí sim vai precisar da autorização. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ter uma aula específica sobre associação civil na tutela coletiva. Beleza? Então vamos lá. Então legitimidade já matamos. Ela é como regra, continua sendo como regra, legitimidade extraordinária ou substituição processual. Alguns autores, como eu repito, falam que pode também ser o caso de representação processual. Eu concordo tranquilamente com eles. A questão, e aí deixa isso na observação aí, deixa essa nota. Atenção, atenção. Necessidade da autorização dos membros para propositura de ação coletiva por parte de associação civil. Vou repetir. Atenção à necessidade da autorização dos membros da coletividade para propositura de uma ação por parte de associação civil. Tudo bem, senhores? Fica atento a isso, hein? E aí você pode colocar, de um lado, a autorização assemblear, do outro, a autorização estatutária. Deixa essa nota. E essa é até uma técnica de estudo, me permitam um minuto só para falar isso para vocês. É uma técnica de estudo. Quando você está estudando, coloca algumas coisas em destaque como atenção, ou seja, temas que são relevantes, que você vai reestudar e depois revisar. Isso é importante. Fechou? Vamos ao segundo tema dos aspectos processuais. Regime jurídico da coisa julgada ou regime jurídico da imutabilidade. Abram, por gentileza, no artigo 103, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. E vocês já podem fazer aí remissão aos artigos 18 da Lei de Ação Popular e 16 da Lei de Ação Civil Pública. Repito, 18 da Lei de Ação Popular, 16 da Lei de Ação Civil Pública. Beleza? Então vamos lá. Vocês vão dividir nas anotações. Vocês vão colocar de um lado prisma subjetivo, do outro prisma objetivo. Então repito, prisma subjetivo, prisma objetivo. Quanto ao prisma subjetivo, qual é a eficácia subjetiva da coisa julgada no direito coletivo em sentido estrito? Qual é a eficácia subjetiva da coisa julgada no direito coletivo em sentido estrito? É tranquilo. Eficácia ultra partes. Eficácia ultra partes, o que implica afirmar que há, na verdade, me perdoem novamente o discurso vicioso, você ultrapassa o aspecto formal para atingir a parte material. Por isso que se fala ultra partes. Vejam, não falamos que são membros de um mesmo grupo, categoria ou classe, só que esses membros eles são substituídos por algum legitimado coletivo. Então o resultado da ação vai ultrapassar esse legitimado coletivo para atingir os membros do grupo, categoria ou classe de pessoas.
Então, eu estou tentando aqui mostrar para vocês como que funcionaria se fosse ilustrado o código, né? Eu sou a figura, eu sou promotor de justiça, promovi a ação civil pública. Vai ultrapassar a minha figura para atingir quem eu estou substituindo. Por isso que se fala que a eficácia é ultra partes. Tranquilo? Então vai atingir os membros do grupo, categoria ou classe de pessoas. Lembrando daquilo que eu falei no bloco anterior. Cuidado, porque o resultado do processo pode ficar adstrito a um subgrupo, a partes, fica estranho, né? A uma parcela dessa coletividade. Então cuidado com isso, porque eu já fiz essa advertência no bloco anterior. Tudo bem? Então, quanto ao prisma subjetivo, essa é a informação relevante. Quanto ao prisma objetivo, o regime jurídico da coisa julgada é um regime jurídico condicionado. É um regime jurídico condicionado. Condicionado ao resultado da instrução probatória. Condicionado ao resultado da instrução probatória. Vejam, se o resultado for procedência, haverá coisa julgada material. Repito, se o resultado for procedência, haverá coisa julgada material. Se o resultado for improcedência, eu vou ter que avaliar qual foi o fundamento da improcedência. Se foi uma improcedência pura, leia-se, uma improcedência que não está atrelada à insuficiência probatória, então se foi uma improcedência pura não atrelada à insuficiência probatória, haverá coisa julgada material. Repito, haverá coisa julgada material. Porém, se o resultado for improcedência por falta ou insuficiência de provas, aí não. Aí haverá coisa julgada formal. Então vejam que interessante. É uma sentença de mérito, lastreada numa cognição exauriente, mas que não terá o condão de gerar coisa julgada material. Então coloca uma observação aí. Quais são os pressupostos para a formação ou para a ocorrência da coisa julgada material? É uma observação importante. Quais são os pressupostos para a formação da coisa julgada material? A doutrina basicamente elenca os seguintes. Primeiro, jurisdição típica. Primeiro, jurisdição típica. Alguns falam processo jurisdicional típico. Eu prefiro colocar jurisdição típica. Então, esse é o primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, resolução do mérito. Resolução do mérito. Terceiro pressuposto, cognição exaustiva ou exauriente. Cognição exaustiva ou exauriente. Quarto pressuposto, trânsito em julgado. Há quem coloque um quinto, que seria procedimento em contraditório. Mas, a princípio, são 4 pressupostos. Processo jurisdicional típico, sentença de decisão de mérito, cognição exauriente ou exaustiva, trânsito em julgado. Então, percebam que essa sentença é de improcedência. Então, processo jurisdicional típico, mérito, cognição exauriente. E se transitar em julgado, não fará coisa julgada material. Fará coisa julgada formal, por expressa determinação legal. A lei deixa muito claro que será possível a propositura de nova ação, desde que sejam colacionadas novas provas. Então vamos com calma aqui. Quais são os detalhes que eu reputo importantes? Primeiro detalhe importante. É imprescindível que conste no corpo da sentença que a improcedência foi por insuficiência ou falta de provas. É imprescindível, tem que estar lá na sentença. Julgo improcedente por falta ou insuficiência de provas. Ou isso pode ser resultado da leitura interpretativa daquela sentença. A doutrina majoritária sustenta que não há necessidade da referência expressa.
Basta uma leitura interpretativa. Então, isso já é um detalhe bem importante. Outro detalhe importante. Gerando essa coisa jogada formal, pode ser renovada essa demanda. Não foi isso que a gente disse? Desde que sejam colacionadas novas provas. Qual a natureza jurídica processual das novas provas nesse caso? Qual é a natureza jurídica processual das novas provas neste caso? Doutrina tranquila. Condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade. Tranquilo? Então fica atento a isso também, que é uma condição de procedibilidade. Fechou? Então, ó, eficácia subjetiva qual é? Outra parte. Qual é o regime da coisa julgada? É um regime condicionado, condicionado ao resultado da instrução probatória. Se o resultado for improcedência por falta ou insuficiência de provas, haverá coisa julgada formal e não coisa julgada material. Como que se chama isso? Imutabilidade secundum eventum probationem. Secundum eventum probationem. Ou secundum eventus probationis. Secundum eventus probationis. A diferença é só que o probationis está no singular e o probationem está no plural. Tudo bem? Quanto às questões processuais relevantes, quais são elas? Possibilidade da revelia relevante, possibilidade da realização de confissão, possibilidade da inversão convencionada do ônus da prova, possibilidade da celebração de negócio jurídico processual. Essas 4 questões processuais relevantes nós já resolvemos na aula sobre direitos difusos. Nós já abordamos essas 4 questões relevantes lá na aula de direitos difusos. Não vale a pena aqui repetir, porque senão vai ficar enfadonho. Então, eu remeto vocês à aula de direitos difusos. Tudo bem? Tranquilo? Então, até a próxima. Bons estudos.